Estou aqui em representação da Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Setúbal, Felizmina Mendes, que não pôde estar presente. E faço com o maior prazer. Quero saudar a mesa, saudar o nosso anfitrião, na pessoa do Engenheiro Faria de Oliveira, aos distintos convidados e ao público em geral. Obviamente que, longe de mim vir aqui falar-vos de constituições e de leis, dos quais não percebo muito pouco. E, no entanto, sei que esta frase inicial comporta uma contradição insanável, porque eu e qualquer outro homem deveríamos saber o que é uma Constituição sem constrangimentos, muito menos na presença de tão de outros convidados. No entanto, quanto mais avanço na vida, quanto mais leio a Constituição, a portuguesa e a cabo-verdiana, mais distante me sinto do texto em si. Do texto em si. Tão distante deles quanto sinto serem eles distantes de mim, no meu dia-a-dia, na minha vida e no mundo que me circunda. Talvez eu esteja a querer da Constituição muito mais do que ela promete e mais do que ela pode dar. Julgo não dizer nenhuma enormidade, lá está o constrangimento, se disser que uma Constituição é ou devia ser o denominador comum de um povo, o seu elemento agregador. Uma espécie de primeira pele, de pele comum que nos envolve, define, circunscreve, caracteriza, mas também une, protege e defende. Uma pele sobre a qual vestimos todas as nossas diferenças e todas elas são democraticamente toleradas. Sei que esta pele comum a que chamamos Constituição não nos confere direitos de posse, mas parcimonioso dever de uso. As Constituições que deviam transformar-se numa cartilha maternal, ou seja, popularizar-se, transformam-se em obscuros e herméticos calhamaços, anotados ou não, onde uma elite nos vem traduzir o que não devia precisar de tradução. Cito. Um texto constitucional é sempre uma carta de identidade nacional e uma biografia fundamental de um Estado e sociedade concretos. Eu não sei dizer quem é o autor, peço desculpa. Então, como aceitar que nações livres e democráticas continuem a permitir-se multidões de indocumentados constitucionais, como se de clandestinos do sistema se tratassem? A Constituição cabo-verdiana, que ora celebra o 20º aniversário, foi um passo cultural e civilizacional porque representou uma abertura a valores, princípios, regras e normas que colocam o homem livre no centro da sua atenção e preocupação. Cito o professor José Melo Alexandrino. O verdadeiro valor jurídico e social dos direitos fundamentais traduz-se numa palavra: efetividade, ou seja, realização e proteção efetiva dos bens e interesses básicos da pessoa humana. Olhando à nossa volta, hoje e aqui, olhando à nossa volta, hoje e em quase todo o mundo, a pergunta impõe-se: o que está a falhar com as leis dos homens para que as sociedades sejam tão injustamente desequilibradas, para que esse fosso perpétuo e obsceno entre ricos e pobres seja cada vez mais profundo, para que os conflitos e os desequilíbrios sociais, económicos, ambientais tenham chegado ao ponto a que chegaram, tudo sob o olhar promissor de belas leis, feitas por homens bem-intencionados e pelos espíritos mais cultos, doutos e iluminados. O que está a falhar, meus senhores? O que nos está a faltar? Mais leis? Melhores constituições? Ou será que as leis e as constituições que andamos a criar não são para este mundo? Não são para estes homens? Não são para estes tempos? Será que as constituições não passam de meras abstrações de boas intenções? E as complexas e requintadas leis meras formas de perpetuação deste status quo? De que nos servem leis tão perfeitas para gente tão imperfeita? Para quê e porquê andar tanto e tão depressa o legislador semeando leis se o mundo não as absorve, aplica e respeita? Um mundo em que as leis, as regras e a autoridade que delas se socorre parecem só se aplicar aos mesmos, sempre aos mesmos, aos mais pobres, aos mais fracos, aos mais desprotegidos. Numa frase, àqueles que nada mais têm do que acreditar que as leis e a Constituição estão do seu lado e que são a sua última linha de defesa, de proteção e de socorro. E, no entanto, por que razão se sentem tão injustiçados, tão esquecidos, tão traídos, tão abandonados perante tantos e tão requintados mecanismos de defesa? Uma recente sondagem neste país
revelou-nos a todos uma assustadora estatística, um assombroso rácio de desilusão, desencanto e desesperança. Vim aqui hoje trazendo na alma estas perplexidades e uma sede de respostas, aquelas perguntas a que a nossa associação encontra todos os dias em lugares do mundo, como o bairro da Bela Vista em Setúbal, famoso e conhecido pelas piores razões, mas que podia ser o bairro de Safende ou Tira-Chapéu na praia de Santiago de Cabo Verde. Como consentir sem uma repetida indignação e à luz dos mais acabados e perfeitos instrumentos jurídicos que ordenam e balizam a vida em sociedade, que tais guetos permaneçam intactos, cristalizados em bolsas de exclusão e miséria. Vim aqui hoje armado apenas com perguntas e perplexidades. O que é, afinal, uma Constituição? Para que serve? Qual o seu verdadeiro valor para a vida do homem comum? Porque, meus senhores, aquelas pessoas do bairro da Bela Vista, como eu, sabem que os limites da Constituição, os limites da lei, são o seu território de esperança e que a impotência das leis e da Constituição são, ao contrário, o seu território de abandono, de orfandade, de medo e até de desespero. Entretanto, há um país real feito de gente de carne e osso que pergunta e reclama para quando se cumprirão as leis dos homens na terra dos homens. Obrigado.